Ó, pessoal, a gente vai dar uma olhadinha aqui, né, na parte de análise combinatória, certo? Eu vou separar em algumas partes, certo? E aí a gente vai conversando. Vê, galera, o, o básico que a gente vai começar, né? Então a gente vai começar a ver essa parte da análise combinatória, a gente vai começando por o princípio fundamental da contagem. Essa é a primeira parte, né, do assunto. Se você não viu a aula que a gente tinha feito na segunda-feira, né, sobre isso, o que é que eu disse lá? Eu disse que o princípio fundamental da contagem, a ideia dele é justamente, ó, esse termo fundamental. Então, tudo que vai surgir a partir daqui vai ser por conta dele, certo? Então, o princípio fundamental da contagem, que a gente costuma chamar, ó, de PFC, então, deixa eu botar de vermelho, vou botar essa parte aqui. O PFC, princípio fundamental da contagem, ele está associado àquelas ideias que a gente, beleza? Então, um exemplo que eu coloquei lá, que a gente vê muito, imagina que você tem três camisas, dois shorts e que você tem é, três bonés. Então, você quer escolher como você pode se vestir, se organizar, não é isso? Então, pensa assim comigo. Você tem três camisas. Então, tem a camisa A, B e C. Para cada camisa, você tem quantas opções de short? Duas. E de cada dois desses shorts, vocês vão ter três opções de bonés. Não é mais ou menos assim, pessoal? Então, qual é o princípio que a gente falou aqui, né? É um princípio multiplicativo. Então, se eu fosse ver para cada um tem duas opções, então eu sei que se eu fosse analisar a respeito das camisas, as camisas têm quantas opções? Três. E os shorts? São dois para cada um desses três. Então seriam dois. E por último, né, se a gente fosse analisar os bonés, né? Então, bonés são três opções. E aí a gente faz a multiplicação deles. Beleza? Porque multiplica, Lucas, é o princípio que a gente diz, né? Que de A, a gente tem quantas opções para cada camisa? Duas. E de cada camisa, a gente tem mais duas opções para cada. Então, se eu tenho a camisa, eu tenho duas opções. Se eu tenho a camisa B, eu tenho duas opções. Se eu tenho a camisa C, eu tenho duas opções. Então não seriam seis situações? Não é isso? Por que seriam seis, Lucas? Justamente por essa ideia. Para cada camisa, você tem duas opções. Só que são quantas? Três. Então, três vezes as duas opções para cada um. Beleza? Então é esse princípio que a gente falou. A gente falou da cara e coroa, não foi também? A gente falou, né, dessa ideia de se vestir. E aí, esse princípio que a gente vai estar discutindo é o que vai ter algumas questões, né? Que como é que a gente nota? Quando ele trouxe algumas especificidades, né? Então, a gente vai ver algumas questões aqui também e disso a gente vai se organizando. Beleza? Então, feito disso, o princípio fundamental da contagem tem a ver com o fundamento das possibilidades. Beleza? Então, com isso, a gente vai desenrolar tudo. Tranquilo? Então, essa primeira parte ela é bem facinho, certo? E aí a gente vai analisar da seguinte maneira. Ó, vou pegar aqui. Eu coloquei essas questões para a gente fazer justamente para a gente já entender bem como é que funciona na prática. Ó, para se servir em uma sorveteria, precisamos escolher um sabor de sorvete, um sabor de cobertura e um tipo de casquinha. Existem cinco opções de sorvete, três opções de cobertura e duas opções de casquinha. Então veja, se eu fosse pensar assim, eu não tenho que escolher um sabor de sorvete, quantas opções eu tenho?
Cinco opções. Se eu fosse agora escolher a cobertura, tem quantas opções? A cobertura tem três opções. E as casquinhas são quantos tipos? Aqui é cor, aqui é K, tá? Então seriam duas opções. Então, para a gente fechar essa questão, o que é que a gente tem que fazer? Ó, bem simples, ó, aqui, multiplica aqui. 5 vezes 3 é 15, vezes 2, 30. Então, essa é a parte mais, entre aspas, básica que a gente vai ter. Aí a gente cai em duas situações, né, que são muito comuns de serem cobradas, que aí eu vou colocar aqui para vocês, que é o de pintar, né, algum lugar, ou pintar uma bandeira, ou pintar um estado, ou um mapa, o que for, e essas situações dos dígitos, tá certo? Vê, galera, nessa questão aqui, a da direita, ele vai dizer o seguinte: de quantas maneiras podemos colorir um mapa utilizando somente quatro cores? Você pode fazer diversas maneiras. O que é que eu recomendo? Como é que eu recomendo que você faça isso? Que você, a primeira dica, que você comece fazendo por onde tem mais divisórias, onde tem mais conexões. Que tem mais, então nesse caso, divide em espaços. Então a condição é que as províncias vizinhas não podem ter a mesma cor. Não foi isso? Então, qual é o estado que tem mais territórios, né? Eu esqueci agora o termo, mais divisórias, né? Com outros países, né? Fronteiras. Qual é o país que tem mais fronteiras? O estado que tem mais fronteiras seria esse estado aqui. Então você poderia começar por ele. Ah, Lucas, não quero. Quero começar pelo que tem menos. Não tem problema. Você vê como faz melhor. Não tem problema nenhum. Os dois caminhos vão chegar no mesmo resultado. Então, por exemplo, imagina que aqui você vai pintar primeiro. Imagina você está na situação mesmo. Você é o cara, você é o pintor. Então você tem quantas opções? Você tem quatro. Então, para esse espaço, você tem quatro opções. Aí realmente imagine que você escolheu um. Vamos dizer que nesse daqui eu coloquei o azul. Aí beleza, eu coloquei o azul, não foi isso? Se eu coloquei o azul nesse estado, nenhum dos outros três pode ter o azul. Não é assim? Porque não pode ser os vizinhos. Aí pensa agora comigo o seguinte: se eu for pintar esse daqui, ó, tá vendo ele? Eu teria quantas opções? Vê, eu já escolhi o azul. Então, como ele faz fronteira, ele não pode. Então a gente sobra com quantas? Três. Beleza? Então, se sobrou três opções, você só pode colocar amarelo, verde ou violeta. Aí eu vou escolher aqui o amarelo. Eu vou imaginar realmente que eu escolhi o amarelo. E aí você vai notar que esse estadozinho aqui, ó, que faz fronteira com os dois, ele não pode ser que cor? Nem azul e nem amarelo. Ele só pode ter duas opções, ou verde ou violeta. Vamos dizer que eu escolhi o verde. Se aqui é o verde, esse estado que é fronteira com os dois, ó, esse eu escolhi azul, esse eu escolhi verde. Então, para cá, eu vou ter quantas opções? Duas. Eu vou poder escolher o amarelo que já foi usado? Posso. Ele está usando aqui, mas ele não é vizinho. Esse estado daqui, não é vizinho com ele. Beleza? Então, como ele não faz fronteira, eu não preciso me preocupar em repetir a cor. Então, eu posso repetir. Então, vamos dizer até que eu usei o amarelo aqui, então. Beleza? Se aqui era o azul e aqui era o vermelho, eu posso usar qualquer um dos dois que não seja ele. Agora, quando eu venho para esse último estado, ele só faz divisória com quem? Com esse. Então, ele teria quantas opções? Se aqui ele tem o amarelo, eu posso usar qualquer uma das três que não seja o amarelo. Então, vamos dizer que eu escolhi o violeta. Então, esse seria como eu poderia preencher. Como é que eu faço a conta agora? Multiplica todo mundo, tá bom? Ficaria assim. Lucas, como é que eu farei então se fosse apenas, quer dizer, apenas não, né? Fazendo pelo menor estado.
ou tem menos fronteiras, vai ficar a mesma coisa. Mas você tem que se imaginar escolhendo uma cor realmente, beleza? Então vamos começar por esse, ó, porque ele tem menos divisórias. Então aqui eu teria quatro opções. Vamos dizer de novo que eu escolhi o azul. Quando eu venho para esse estado, ele tem três opções, não é isso? Então vamos dizer que eu escolhi o amarelo. Quando eu venho para esse, ele só não pode ser o amarelo. Mas ele pode, por exemplo, colocar o azul? Pode. Então aqui tem três opções. Então posso colocar, por exemplo, o azul aqui. Aí eu venho para esse estado, ó. Esse estado não pode nenhuma dessas duas cores. Então, só tem duas opções, só pode ser o verde ou o violeta. Vamos dizer que eu escolhi o verde. Então, esse último estado ele não pode ser nem azul nem verde. Ele só pode ser violeta ou amarelo. Beleza? Então, vamos dizer que eu escolhi o amarelo. Que é a mesma coisa que está aqui, ó. Beleza? Só multiplicar agora. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 2, 72. Vezes 2, 144. Resposta, letra B. Tranquilo? Vamos ver a outra agora, ó. Então, como a gente já falou mais da parte teórica lá na aula, não foi? Se tiver qualquer dúvida, não tem problema, você pergunta, eu vou respondendo depois, tá bom? Então, vocês podem me mandar aí no WhatsApp, não tem problema. A gente vai dar uma olhada agora, ó, na questão 12 e 13. Veja, muito cuidado quando a gente for usar o zero. Em uma senha, ele representa um dígito, um caractere. Então, se eu escrevo 012, eu posso escrever. Numa placa de carro, numa placa de carro, se está 012, pode ser escrito. Agora, se eu vou falar de algarismos, ó, eu tenho que formar um número com três algarismos. Então, o que é que eu preciso lembrar? Que o zero à esquerda não vale nada. Então, o 012 não é 012, ele é 12. Ele tem dois algarismos, tá certo? Beleza. Então, quando a gente vai analisar quantos números pares de três algarismos distintos podem ser formados com os algarismos do sistema decimal. Então, o sistema decimal tem 10 números, do 0 até o 9. Para um número ser par, pessoal, você vai ter que lembrar o seguinte: não são três. Para ele ser par, é porque o último número tem que ser um número par. Então, pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Aí eu já vou adiantar aqui para você. O zero, ele vai criar uma situação que não vai ser igual a todas. Porque se eu colocar o zero no final, no começo, né? Então se eu fosse olhar outra opção, ele ia mudar o comportamento do restante. Como assim, Lucas? Vamos imaginar o seguinte, como é que eu faria essa conta? Então, se eu fosse fazer a conta, veja, eu estou fazendo como o aluno faria no geral, certo? Não estou dizendo que é assim, não. Então, segura um pouquinho para mostrar como é que vai ser. Veja, como é que a gente faria essa questão normalmente? Eu vou ter que começar pela especificidade. Eu tenho que começar pelo caso que, pela condição, certo? Lembra que a gente fez uma questão que ele tinha que ser maior do que 3.000, 30.000, não foi? Então eu comecei pelo que fazia ele ser maior do que 30.000. Tranquilo? Então aqui vai ser o mesmo princípio, ele tem que ser um número par. Então é porque o último tem que ser um desses cinco números. Então seria cinco opções. Cuidado que isso aqui vai estar errado. Eu vou mostrar depois o porquê, tá? Então deixa eu fazer. Então quando a gente fosse para cá, vamos imaginar que eu escolhi o número 2. Se eu escolhi o número 2, quando eu venho para cá, eu teria quantas opções? Veja, eu tinha 10 números disponíveis. Já usei o 2, sobra 9. Só que eu não posso usar o zero aqui porque ficaria com o zero à esquerda, né? Então, por exemplo, se fosse o número 0, 1, 2, 0, 12, né? Então o final não é 12. Quer dizer que ele pode? Não.
O zero não pode fazer parte desse primeiro elemento. Então aqui não pode ser o zero. Então, tudo que a gente tinha era 10 opções. A gente já usou um na última, sobrou 9. Mas nessa eu não posso usar o zero. Então sobra 8 opções. Quando eu viesse para o segundo, agora eu posso colocar o zero. Então, se agora eu posso colocar o zero, vamos imaginar de novo. Eu tinha 9, usei um no primeiro, usei um no último, sobrou 8 elementos. Beleza? Porque agora eu posso usar o zero. Tranquilo? Qual é o detalhe que vai afetar, né? Por que estaria errado, Lucas? Veja, se a gente fizesse o mesmo cálculo, só que imaginando agora que a gente escolheu o zero. Vamos imaginar que esse daqui foi o zero. Se eu escolhi o zero para cá, quantas opções eu teria para cá? Veja, então se eu coloquei no último o zero, para o primeiro eu tenho 9 opções. Então, muito cuidado com isso. A gente vai ter um caso que é diferente com o zero. Então, geralmente, nesse tipo de questão, o que é que a gente vai fazer? A gente separa o zero, a gente faz a situação só do zero, então faria o zero a parte dos outros. Então, aqui, ó, não são quatro números, então eu faria com esses quatro números. Então, aqui seria quatro opções. E aqui eu faria quando fosse apenas o zero. Então, aqui é uma opção. Porque quando eu viesse para a primeira, como é que eu posso preencher? De 9 maneiras. Então veja que mudou. Se eu tivesse uma situação feita a de cima, eu vou ter uma possibilidade. Só que quando eu vou para do zero, eu tenho outra. Então eu não posso fazer assim. Tem que ser uma mesma condição para todos. Aí por isso que a gente geralmente separa o zero. Beleza? Então, como agora nessa parte de baixo, né, a gente escolheu o zero, e aqui teria 9 opções. Então, eu já escolhi o zero, era uma opção. Já escolhi o 9. Então, para cá sobra quantos? 8. Beleza? Então, o que é que eu faço agora? Eu vou multiplicar. Aqui vai ficar 8 vezes 8, 64. 64 multiplicado por 4 é você dobrar duas vezes. O dobro de 64, 128. O dobro de 128, 256. 9 vezes 8, 72. Quando eu somasse os dois, ó, 256 mais 72, isso daqui vai ser igual a 328. Por que somar, Lucas? Porque pode ser com o zero ou com os outros números pares. Lembra dessa terminologia? O ou, tá certo? Então aqui é a resposta na letra C de casa. Tranquilo? E agora falta só a gente dar uma olhadinha nessa questão 13. Então a questão 13 ela muda um pouquinho. Como assim, Lucas? Ela muda um pouquinho. Veja. Deixa eu puxar um pouquinho para baixo, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais, tá bom. Veja, o que é que ela muda? Ela muda no seguinte: se eu sei que agora, ó, quantos são os números de três algarismos distintos, ó, distintos, porque se ele não falasse nada, se ele não falasse que é distinto, eu posso repetir, que podemos formar com algarismos do sistema decimal. Então, veja, quantos algarismos a gente pode formar? Pensa assim comigo. Eu não tenho uma restrição de ser par, então eu não preciso começar pelo último. Mas eu tenho uma restrição que o primeiro número não pode ser o quê? Zero. Então, se eu tenho 10 números disponíveis, quantos eu posso escolher para o primeiro espaço? 10? Não, eu posso colocar 9, porque aqui não pode ser o zero. Beleza? Aí vamos dizer que eu escolhi um número aqui qualquer. Escolhi o número 3. Eu não posso usar o 3 de novo. Beleza? Então eu teria quantas opções para o segundo? Eu teria 9 opções. Como eu já usei o 3 e vamos dizer que aqui eu usei o zero, já usei dois números. Então, para o último espaço, 8. A gente multiplica tudo e acha a nossa resposta.
Beleza. Então, eu vou falar só de dois detalhezinhos para a gente fechar. Então, veja, multiplicou 9 vezes 9 vezes 8 e acabou-se. 648. Um detalhe aqui que eu queria falar é que se ele não dissesse que é distinto, como é que ficaria? Então, se ele não dissesse que é distinto, eu quero formar três algarismos. Na primeira opção tem 9, aí eu posso repetir e eu posso colocar o zero. Então são 10 opções. E para cá, acabou. Aí eu queria falar para vocês também de um termo que a gente chama de número capicua ou palíndromo. O que é isso, Lucas? Misericórdia. É um número que você lê da esquerda para a direita e da direita para a esquerda igual. Então, por exemplo, o número 121. Se eu escrevo ele ao contrário, ele dá na mesma. Pode acontecer eu perguntar para você de quantas maneiras eu posso escrever um número. Aí o que é que você vai fazer, né? Com cinco algarismos, o número que eu coloco aqui, ó, ele tem que ser o mesmo do último. Então vamos lá, não são cinco algarismos, mas aqui eu não posso colocar o zero. Ah, Lucas, mas no final pode, mas no primeiro não pode. Então eu não posso colocar o zero aqui. Então eu tenho nove opções. Então eu escolhi um número aqui qualquer. Vamos dizer que eu escolhi o número 4. Se eu escolhi o 4 aqui, no último só pode ser o 4. Então é uma opção. Beleza? Quando eu venho para a segunda, quando eu fosse olhar para cá, agora eu posso colocar o zero. Eu disse se podia repetir ou não. Eu não disse que tinha que ser distinto, não foi? Então são 10 opções. E para cá, que é o reflexo dele, que seria aqui, ó, na quarta posição, só pode ser um número, que é o que foi colocado aqui. Por exemplo, se eu coloco o número 120, vamos dizer que está assim, certo? Ó, o um do começo tem que ser um do final. O 2 tem que ser o mesmo do 2. E a gente vai ver que no meio eu posso colocar qualquer um. Eu tenho 10 opções. Então a gente multiplica tudo e chega em 900. Beleza? Então fica ligado, se é número palíndromo ou capicua, tá bom?